Mateus, capítulo 18, do verso 1 ao verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem a receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Amém? Amém. Então, irmãos, como o nosso irmão já orou, nós vamos começar propriamente no sermão. Nós precisamos de olhar um pouco ao nosso redor e ver a questão política que nos envolve. Nós vivemos hoje numa sociedade a qual a classe política ela perdeu a essência inicial que se tinha. Vocês devem lembrar, os mais antigos certamente vão lembrar, que aqueles que se candidatavam a vereador ou a algum cargo político no passado eram aquelas pessoas que já tinham algum conhecimento na sociedade, fazia algo de bom para a sociedade, se tornava conhecido pelas suas boas obras, e então a própria sociedade dizia para essa pessoa: olha, por que você então não se candidata para que você possa nos servir de forma melhor com as ferramentas que o Estado fornece? Assim era no passado. E vocês devem perceber que agora é o inverso. As pessoas que buscam entrar para a política, elas buscam os seus próprios interesses. Para lá, elas vão buscando o melhor salário, uma estabilidade financeira e buscar ser servido por nós. Ou seja, o papel inverteu. Eles eram aqueles que serviam o povo e agora são aqueles que são servidos pelo povo. Isso na esfera municipal, na estadual e na federal. Nós percebemos hoje que a quantidade de impostos que nós pagamos é absurdo, justamente porque nós acabamos sustentando uma quantidade de pessoas que querem ser servidas e na verdade eles deveriam estar servindo. Interessante que passa tempo, o tempo volta, nós estamos caminhando em direção à eternidade, mas o pecado do homem, ele cisma em voltar em outras formas, em outras práticas, em outros corpos. Perceba que nós estamos diante de um texto que o Senhor Jesus vai tratar exatamente o problema do desejo de poder. Percebe que o que acontece na política hoje já acontecia na época de Jesus. Pessoas que deveriam servir, interessado em quem é que vai me servir. A discussão desse texto era justamente isso que estava em pauta. Quem é que vai ser o maior, ou seja, quem vai ser o chefe, quem é que vai mandar e quem é que vai obedecer. E Jesus então pega esse momento para ensinar esses discípulos a aprenderem a viver como criança. Esse texto ele é cercado por um contexto muito interessante, que começa no capítulo 17. Se você voltar um pouquinho no capítulo 17, no verso 22, você vai ver aí Jesus falando da sua morte e da sua ressurreição. O Senhor Jesus então vai apontar para a consumação do seu trabalho. Aquilo que ele estava determinado a fazer, que era morrer para a remissão de pecados e então instalar de uma vez por todas o seu reino. Pois bem, caminhando mais um pouquinho, ainda no verso 17, a partir do versículo 24, você vai ver algo inusitado acontecer. Vão então perguntar por que o Senhor Jesus não paga imposto. E o Senhor Jesus vai deixar de forma clara de que o filho do rei necessidade alguma tem de pagar imposto. Todavia, ele vai lá e manda Pedro pescar um peixe, e o peixe que ele pescasse, ele tiraria uma moeda da boca do peixe e pagaria então o imposto. Ou seja, o filho do rei, que é dono do ouro e da prata, se sujeita a pagar o imposto. Peraí, esse negócio fica então muito mais sério, porque os discípulos começam a olhar e pensar o seguinte:
Ué, nós estamos com o filho do dono do mundo, o reino é rico, ele mandou lá pescar um peixe e da boca do peixe saiu dinheiro, o negócio é sério. E a pergunta fica: quem é que vai mandar e quem é que vai obedecer nesse novo reino? Jesus então se aproxima deles e começa a ensiná-los diante dessa situação que se criou. Propriamente o nosso texto, nós vamos então nos debruçar agora e entender como que Jesus vai ensinar esses discípulos. Diz assim o verso 1: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando quem é, porventura, o maior no reino dos céus. Essa pergunta, ela está cheia de desejo de poder e de alta posição no reino do Senhor Jesus. Eles chegam para o Senhor Jesus porque Jesus acabou de dizer que ia morrer e ia ressuscitar. O seu reino ia ser instaurado. E Jesus então diz que é filho do rei, que não tinha que pagar imposto, mas todavia vai lá, manda pescar um peixe, tira da boca desse peixe o dinheiro e paga imposto. O reino vai ser então instaurado. O reino é bom e o reino é rico. Então os discípulos começam a perguntar: peraí, quem é que está mandando e quem é que vai obedecer nesse reino? A gente precisa saber quem é maior. Ou seja, se foi Pedro que pescou, será que então Pedro vai ser o subchefe desse reino? Será que Pedro vai ser o governador? Enfim, a discussão começa e a gente não sabe quem é que suscitou essa discussão. Mas uma coisa a gente sabe: eles estavam discutindo quem seria o melhor, ou seja, quem estaria por cima da carne seca, como diz o ditado popular. Quem é que manda? Quem seria o cacique e quem seria os índios? Ou seja, vamos ver quem é que vai mandar e quem vai obedecer nesse reino, porque isso era interessante, o reino já estava próximo, estava para se instaurar. Verso 2 então, Jesus vai responder, ele vai começar a ensinar e responder o que esses discípulos precisavam. E olha, percebe o seguinte: o Senhor Jesus não vai dizer quem é o maior no reino dos céus propriamente dito, mas ele vai aproveitar essa oportunidade não para dizer aquilo que os discípulos queriam saber, mas para dizer aos discípulos aquilo que eles precisavam saber. Verso 2: e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Jesus então ele chama uma criança. E o interessante é que no Evangelho de Marcos você vai ter esse mesmo relato. Marcos vai dizer que Jesus pega uma criança no colo. Ou seja, Jesus coloca essa criança no colo. E o interessante é que até mesmo os psicólogos da área e pedagogos, né, da área infantil, eles vão dizer que para você conseguir se comunicar bem com a criança, é necessário que a criança esteja à sua altura. Ou você desce até a altura dela, ou você pega ela no colo e você coloca ela de frente a você. Jesus pega essa criança e ele pega ela no colo para poder então começar a falar. E o interessante é que colocar uma criança no colo e deixar uma criança à mostra, Jesus então começa a trazer algumas lições que para aqueles discípulos e para aquela sociedade era algo confuso. Verso 3 então ele vai dizer: e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei nos reinos dos céus. Jesus começa então o verso chamando a atenção: em verdade vos digo, ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: esse em verdade vos digo eu lhes digo solenemente. O que eu tenho a dizer é de extrema importância e vocês precisam então ter atenção em mim. Em verdade vos digo olha, o que eu vou falar agora é sério e vocês precisam de prestar atenção e não perder nenhuma palavra. Jesus continua: em verdade vos digo, se não vos converterdes, não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino do céu. O interessante é que Cristo ele apresenta a criança naquela sociedade, e ainda como é hoje, é um sinal, vamos dizer, é um exemplo de extrema necessidade, cuidado, carinho e proteção. Vulnerabilidade. A criança é vulnerável. Se você não der comida para a criança, ela não sabe preparar o seu alimento, então ela vai morrer de fome. Se você não vestir essa criança, ela vai morrer de frio. Se você não der banho nessa criança, ela não toma. E às vezes, irmãos,
10, 11 anos de idade, tem que ainda mandar tomar banho, porque não gosta de banho. Você precisa de instruir. Jesus então pega aquele exemplo de vulnerabilidade para ensinar e dizer, olha, vocês precisam se tornar igual essas crianças. O interessante, primeiro ele diz o seguinte, olha, em verdade vos digo que se não vos converterdes, ou seja, ele vai dizer solenemente de novo, se você não se converter, ou seja, converter é você mudar de caminho. Essa palavra no grego, ela traz uma ideia de você estar andando numa direção e você então faz uma conversão drástica, como se você estivesse andando numa via de alta velocidade e pisasse, botasse o pé no freio, desse um cavalinho de pau e voltasse na contramão. Converter é exatamente mudar totalmente a direção que você estava indo. É mudança de mente, é mudança de pensamento e de atitude. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para esses discípulos. Vocês precisam de mudar a direção a qual vocês estão andando. E então ele diz o seguinte, vocês precisam se converter, e se não vos tornares como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Criança é exemplo de dependência. Então Jesus está dizendo para eles, olha, se vocês de forma alguma não se tornarem totalmente dependente de mim e dependente do Senhor, de forma alguma vocês vão entrar no reino dos céus. Vocês estão aí discutindo quem é que vai mandar e quem é que vai obedecer, porém se vocês não forem totalmente dependentes de mim, nem no céu vocês entram. Eles queriam saber quem é que ia mandar. Jesus está dizendo o seguinte, se vocês não se cuidar agora, nem lá vocês vão entrar. Ou seja, se vocês não mudarem o seu comportamento e entender que entregar a vida a mim é viver em total dependência de mim. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para eles. Continuando, verso 4. Ele vai dizer, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Jesus então vai dizer o seguinte, olha, vocês precisam de se esvaziar desse desejo de mandar, desse desejo de poder, desse desejo de autoridade. Vocês precisam abrir mão de tudo aquilo que vocês acham que são, e são autossuficientes, bom demais, poderosos demais. Vocês precisam de se humilhar. É necessário se humilhar. Ou seja, uma criança ela não tem vergonha de pedir nada. Já reparou? Interessante, eu moro em cima da loja, meu pai mora no dos fundos. E às vezes na correria do dia a dia você esquece de comprar alguma coisa. E o interessante é que na hora de fazer comida, quando mora alguém perto, isso é muito bom. A gente chega para minha filha e fala, Michele, vai lá embaixo e pede só um pouco de sal. Ela fica com raiva, mas ela vai porque não tem vergonha. Eu poderia descer a escada e ir, mas nós adultos, nós temos vergonha. A criança não. A criança é simples. Entende? Então nós precisamos de ser simples. O Senhor Jesus está dizendo para eles, olha, sejam simples, se humilhem. Vocês precisam ser igual crianças, se humilhar, se esvaziar, deixar toda essa arrogância, essa prepotência. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para eles. Continuando, verso 5, Jesus então vai encerrar essa conversa, dizendo o seguinte: e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Jesus então vai reforçar o cuidado da vida comunitária. Jesus está dizendo a quem receber uma criança, ou seja, quem receber o novo na fé, aquele que está se achegando, aquele que está ainda na dependência, a quem receber uma criança, um novo na fé, aquele que está chegando e cuidar dele, você está recebendo o próprio Senhor Jesus. Jesus encerra então o assunto seguinte: vocês não devem discutir quem é o maior ou quem é o menor, vocês precisam de entender o seguinte: cuidem um dos outros e não se preocupem quem vai mandar ou quem vai obedecer. Porque vocês precisam de entender que aquele que se humilha, aquele que é totalmente dependente de mim, coisa que para a nossa sociedade, para a sociedade daquela época, a total dependência de alguém era uma forma de demonstrar a vulnerabilidade, ou seja, você é vulnerável para a sociedade, porém você é totalmente dependente de Deus, e isso te faz forte. Diante desse texto, então, nós aprendemos e vamos aprender algumas aplicações de como é viver como criança. Primeira coisa, viver como criança é viver aprendendo com Jesus.
Aprender que tudo o que precisamos está no Senhor. Você quer saber como agir em alguma situação? Procure no Senhor, porque o Senhor Jesus tem a nos ensinar. Você quer saber os ensinamentos em todas as áreas da sua vida? Está na Bíblia, só você ler que você vai entender. Você quer arrumar um trabalho? Quer saber como se comportar no trabalho? A Bíblia te ensina como você fazer isso. Você quer casar? A Bíblia te ensina como até mesmo orar para que Deus envie um pretendente. E depois que você casa, a Bíblia te ensina como cuidar do seu esposo ou da sua esposa. Você quer ter filhos? A Bíblia te ensina como você cuidar dos seus filhos. Ou seja, viver como criança é viver aprendendo continuamente com o Senhor Jesus. É saber que nós não sabemos nada. E que tudo que nós sabemos é que nós precisamos do Senhor para aprender tudo aquilo que precisamos. Ou seja, quando nós achamos que sabemos alguma coisa, nós na verdade não sabemos nada. Porque a única coisa que nós precisamos ter em nosso coração é: eu preciso aprender continuamente com o Senhor Jesus. E a vida cristã é uma vida de aprendizado. Algum dos irmãos que aqui estão imaginava que no ano de 2020 a gente teria uma pandemia que pararia o mundo? Não, irmãos. E você não está aprendendo a poupar mais, a cuidar mais, a se preocupar mais dos necessitados, a não gastar o dinheiro de qualquer forma, a dar valor aos pequenos momentos, porque hoje você está com a pessoa, amanhã você não sabe se vai estar? E quem é que te ensinou isso, se não é o próprio Senhor Jesus? Viver como criança é viver aprendendo continuamente do Senhor Jesus. Segundo, é viver dependendo de Jesus. O interessante, a ênfase da criança, a ênfase que o Senhor Jesus dá quando Ele pega uma criança, Ele está demonstrando exatamente um exemplo de dependência, irmãos. Não cuide dos seus filhos não, para ver o que acontece. Na verdade, a gente nem deixa de cuidar, a gente cuida sempre, depois cresce, continua cuidando, e só para de cuidar no dia que a gente morrer. Eu falo isso por ser pai, porque depois que Michele nasceu, eu nunca mais tive uma noite de sono tranquila. Acontece qualquer coisa, a gente vai lá, ver se está tudo bem, se preocupa se está se cobrindo com esse frio, né? Será que está coberto? Porque sinal de que uma criança é a dependência explícita diante de nós. E viver como criança é viver dependendo de Jesus. Ou seja, nós entendemos que tudo o que nós precisamos vem do Senhor. É entender o seguinte: se sobre a nossa mesa o pão não falta, não é porque eu sou bom, não. É porque o Senhor não deixou faltar. É entender que se eu sou bem sucedido na minha vida profissional, não é porque eu sou bom ou inteligente, não. É porque o Senhor me capacitou para desempenhar o meu papel. Nós sabemos que tudo que nós conquistamos não é porque a gente é bom, não. É porque o Senhor nos permitiu conquistar. É saber que tudo o que nós temos, tudo o que nós recebemos, não é mérito de nossas mãos, mas vem das mãos do Senhor. E maravilhosa coisa é receber das mãos do Senhor aquilo que você não esperava. Você diz assim: olha, não tem mais jeito, eu não consigo mais, para mim não dá. E aí Jesus vem, te mostra e fala: toma isso daí, para você aprender e largar de ser besta, para entender que não é por causa de você, sou eu que faço. Exatamente isso que Deus faz conosco, continuamente, irmãos. Nós achamos que não dá, então o Senhor nos capacita, o Senhor nos mostra e fala: olha, enquanto o negócio está ruim, eu estou fazendo você triunfar. Enquanto você acha que não tem mais jeito, eu faço da jeito. Porque a última palavra, ela vem do Senhor. Nós precisamos de entender que viver como criança é viver totalmente dependente do Senhor. Saber o seguinte: o trabalho é do Senhor e o nosso trabalho é descansar nele. Primeiro, viver como criança é viver aprendendo com Jesus. Segundo, é viver dependendo de Jesus. E terceiro, é viver expressando a comunhão com Jesus na vida comunitária. Em verdade, e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Irmãos, a maior expressão
de que nós realmente somos do Senhor é como nós nos comportamos com o nosso próximo. Porque aquilo que nós somos vai refletir nas nossas atitudes. Viver expressando a comunhão com Jesus é viver na vida comunitária. E às vezes a gente só fala da igreja, né? Porque a igreja é a nossa comunidade. Porém, na igreja a gente se vê muito pouco. Não dá para vocês conhecerem o Michel do dia a dia. O Michel que se irrita, o Michel que é chato, que é exigente. Só que em casa você vai conviver com pessoas que são chatas, são exigentes. Tairine conhece o Michel 24 horas por dia. Ela sabe como que Michel é. Ela sabe que às vezes dá vontade de torcer o pescocinho do Michel. Sim, dá. Então, irmãos, nós precisamos de expressar. E aí, quando vinha a vontade de torcer o pescocinho de alguém, ame. Isso é expressar a comunhão. Isso é expressar a vida em comunhão com Jesus. Se você ama Jesus, você vai amar o seu próximo. E não é amar quem é bom, não, irmão. É amar quem é chato, quem é inconveniente, quem é indelicado. Isso que é viver o amor de Jesus. É aquela pessoa que a vontade que você tem é de não estar mais perto, mas você está perto, porque o Senhor Jesus te chamou para ser luz. Ou seja, você quer ser luz no meio da luz? Não dá, irmão. Todo mundo se ilumina. Você tem que ser luz em meio às trevas. Você tem que amar quem está precisando de amor. Muitas das vezes nós queremos amar e nós colocamos o nosso amor em prática para aqueles que nós sabemos que vai nos fazer bem, né? É legal amar quem é bom, né? Quem é legal, quem é bacana. Mas nós precisamos entender, irmão, que expressar a comunhão com Jesus, viver como criança viver expressando a comunhão com Jesus, é nesses atos. É mostrar para as pessoas que nós somos do Senhor e por isso eu não vou ser maldoso com o meu irmão, com o meu próximo. Eu não vou fazer com que o meu irmão tropece, não vou ser causa de tropeço. E o interessante que eu ouvi essa semana de um amigo, e é muito interessante mesmo, isso eu tenho tomado para a minha vida. Essa pessoa disse o seguinte: a vida é tão difícil, tem tantos problemas que eu não me permito ser um outro problema. Ou seja, eu não dificulto aquilo que já é difícil. Nós precisamos entender que viver a vida em comunhão é exatamente isso. É não se tornar difícil para o outro. Se está difícil, irmão, facilita então. Mostra um caminho alternativo. Se está pegando fogo, taca água e não gasolina. Nós precisamos de ser pacificadores. Nós precisamos de cuidar daquele que caiu. Nós precisamos de amar daquele que está tropeçando. Nós precisamos de ensinar a andar aquele que caiu. Aquele que parou. Nós precisamos de pegar no braço e caminhar junto. Isso é viver como criança. Porque primeiro, você então aprende com Jesus. Depois você depende de Jesus. E depois então você expressa esse amor que Jesus te deu de forma imerecida. Eu gostaria de terminar esse sermão com um poema holandês, de um holandês que eu não você busca o nome, você não consegue achar o nome desse autor, mas é um poema sensacional. Ele diz assim: faz-me, ó Senhor, outra vez uma criança, tão terno, tão frágil e tão pequeno, que em mim mesmo nada possui, mas em ti possuindo tudo. Ó Salvador, faz-me novamente pequeno, para que em direção ao pó eu cresça. E restaura em meu coração a fé que outrora eu tive, que contigo eu seja crucificado, que viva não mais eu, ó Salvador, esmaga meu pecaminoso orgulho, pela graça que confere o perdão, faz-me, ó Senhor, outra vez uma criança, obediente ao teu chamado, de mim mesmo, nada possuindo, mas em ti, possuindo tudo. Vamos falar com Deus.